Então, bom dia. Hoje, em versão indoors, estamos a falar da cor do dinheiro do dia 7 de julho do ano da graça de 2020. Olha, hoje vamos ter o Think Tank, vamos analisar a pobreza. Think Tank, como é habitual, como sabe, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Vamos analisar a pobreza, tentar perceber porque é que Portugal é pobre. Mas também, se você ouve as edições diárias da cor do dinheiro, sabe perfeitamente porque é que Portugal é pobre. Não é? Porque nós não tomamos as medidas certas, porque nós confiamos em socialismo em excesso. O socialismo fica a saber uma coisa. O socialismo é o maior promotor da pobreza. O socialismo barra comunismo. Sabe porquê? Porque o socialismo e o comunismo vivem da pobreza, não é? Se você não tiver pobres, não tem gente dependente do Estado. Não tem gente dependente dos handouts, das esmolas, percebe? E, portanto, o socialismo barra comunismo precisa de pobres para se justificar e para se manter no poder. É por isso que Medina, como falámos aqui ontem, tem aquela pancada de acabar com o alojamento local em Lisboa. Como sabe, sofreu um volte de face, mas nós já lá vamos. Então vamos lá ao período de ordem do dia para comentar várias coisas. Eu juro-lhe que hoje a agenda não vai até ao fim, tal é o número de coisas que nós temos para tratar. Mas pronto, é mesmo assim, dão-me imensas razões para eu estar aqui a comentar logo de manhã. Eu penso que está tudo bem com o som. Então vamos lá a isto. Inês Sousa Real e os postos de trabalho na tauromaquia. A Inês Sousa Real é aquela mina com uma vozinha simpática, com aquele ar quase angelical e cândido, que entrou na Assembleia da República nas últimas eleições, pelo PAN. Deixa-me ver se não me engano. Pessoas, animais e natureza. Eu às vezes foge-me a boca para outra coisa, mas enfim. E portanto, mas não é nada de mal, porque não consigo fixar este nome, PAN, mas pronto. Inês Sousa Real, ontem, vi uns certos só muito por altos depois, a posteriori, numa conversa na TV, onde ela dizia, entre outras coisas, que a tauromaquia não queria postos de trabalho. Bom, eu compreendo a aversão da Inês pela tauromaquia, assim como de milhares de pessoas, algumas das quais veem este programa. Eu já expliquei aqui, já fui fã de tauromaquia, hoje em dia não sou, mas há uma coisa que sei. Epá, não convém ser fanático na vida. Quando uma menininha vem dizer que a tauromaquia não queria postos de trabalho, eu das duas uma, ou esta menina passou a vida toda em cidade, ou então está a mentir. Nenhum destes atributos é lisonjeiro para a Inês Sousa Real. E eu vou pedir a alguém que não seja fanático de tauromaquia, mas que viva no Ribatejo, que pegue na Inês e leve a dar uma voltinha de carro pelo Ribatejo, que é para ela perceber o que é isto de pós-trabalho ligados à tauromaquia. E fico-me por aqui. Tinha coisas mais chatas para dizer. Fico por aqui, que é para não acabar o programa chateado como acabei ontem. Depois das diatribes do Sr. Costa e do Sr. Medina. Ana Gomes qualificou de escândalo os benefícios fiscais recebidos pela Champions na Final 8 em Lisboa. Como sabe, eu gosto da Ana Gomes, mas acho que ela se atrasou. Porque a Cor do Dinheiro já denunciou isto há 2 semanas. Em versão artigo do Jornal de Negócios, chamei-lhe a hipocrisia de Bloco e PCP, aliás, na semana passada. E aqui também. Portanto, a Ana Gomes, que é tão lesta a comentar estes assuntos e estas coisas, desconfio que deve ter sido alertada por alguém. Não é por eu ter escrito aquilo. Deve ter sido alertada e assim, Ana, acho que fica mal não dares conta deste assunto. Acho que era bom a Ana Gomes estar um bocado mais atenta a estas coisas. O rating, segundo os espanhóis, a Agência Espanhola de Rating fez um downgrade da dívida da dívida portuguesa de estável para negativa. Eu percebo, mas se isto fosse feito por uma agência de um país mais a sério, não é? Não é um insulto para os espanhóis. Eu vou explicar porquê. É que isto parece aquela história do diz o roto ao nu, não é? Percebe ou não? Bem, vamos ficar por aqui também, que eu não quero insultar os espanhóis. Adoro espanhóis, adoro Espanha. O rigoroso reconfinamento em Espanha. O meu amigo Paulo Morgado, que aqui há umas semanas foi entrevistado no Mel Talks, ontem mandou uma mensagem por causa da história, da forma como nós estamos a lidar com a pandemia. Disse uma coisa muito interessante. Camilo, vai ver o que é que a Espanha está a fazer. Eu fui ver La Marinha em Vigo, na Galiza, e Lérida, 2 sítios que eu conheço bem.
na fronteira de Huesca com a Catalunha. 2 surtos sérios, confinamento imediato, rigoroso. Talvez a gente tenha alguma coisa a aprender com isto. Digo eu. Sigamos para bingo? Sigamos para bingo. IKEA eu sou um fã da IKEA, vai devolver 500 mil euros ao Estado português. 500 mil euros que a IKEA recebeu quando teve de mandar os trabalhadores para casa em layoff. Ainda estou a suar. Pensei que depois da IKEA íamos ter outros exemplos em Portugal. Não temos. Um grande thumbs up para a IKEA. Último ponto. O show-off brutal de António Costa e Pedro Sánchez ontem em São Bento. A propósito da Cimeira Europeia, juntaram-se ali os dois, sabe-se lá para fazer o quê? Eu sei. Só para passarem a ideia que estão coordenados, não sei quantos, estão a defender ardentemente a resolução, ou melhor, a implementação, a aprovação do Fundo de Recuperação Europeu. Acho que era melhor terem feito isto na Haia, na Holanda. Sabe porquê? Porque o Sr. Mark Rutte, primeiro-ministro holandês, ainda no fim de semana disse: não tenham pressa, não forcem já a aprovação disto. Portanto, não precisam de ir fazer este show-off para Portugal. Entiendes, Pedro? Percebe, António Costa? Vão fazer estes show-offs para a Haia, The Hague, ok? Ou então para o pé dos canais em Amsterdão. Talvez sensibilizem alguém. É melhor do que fazerem estes show-offs em Portugal. Bem, então vamos lá aos assuntos de hoje. O caso Mexia, Manso Neto, Carlos Alexandre e EDP. Você recorda-se que há umas 2 semanas eu disse aqui que não tinha comentado o caso de Miguel Macedo. Já percebeu porquê? Já estava à espera disto. Mas também é assim. Como sabe, eu na cor do dinheiro evito comentar processos que estão em tribunal. E não conheço ainda bem os detalhes disto. Vi hoje de manhã no Eco a justificatória que o juiz Carlos Alexandre elaborou para justificar as decisões que tomou, que estão quase 100% iguais à do Ministério Público. O mesmo Ministério Público prendeu em casa, com a ajuda de um juiz, o Sr. Paulos, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Sr. Paulos, que foi considerado não culpado de nada pelo juiz há 2 semanas. O mesmo Miguel Macedo ficou com a sua carreira política destruída há 2 semanas. Eu não vou comentar isto hoje tudo, mas vou analisar tudo isto, tenho coisas para dizer sobre estes assuntos. Porque suspeito que a justiça, ou melhor, uma parte do edifício da justiça está podre. Ok? Mas eu quero só dizer-lhe 2 coisas sobre isto. Aliás, uma coisa sobre isto. E isto deixe-me lá ir aqui ao Eco, neste artigo precisamente, porque é chocante ver algumas coisas. Uma delas, eu vou-lhe dizer agora aqui, quando abrir o artigo do Eco. A uma certa altura, o juiz Carlos Alexandre, ao falar do senhor, deixa-me lá ver, foi para o administrador da REN, João Conceição, diz assim, e fala em pactos da granja, que eu acho que é a linguagem que um juiz devia evitar, sinceramente. E outras coisas que aparecem no artigo como trocadilhos a gozar com Mário Centeno, não sei quantos, mas enfim. Ouça esta frase que está na justificação do juiz Carlos Alexandre, referente a João Conceição. Eu não conheço João Conceição. Conheço António Mexia desde que sou estagiário de jornalismo económico. Conheço Manso Neto, o presidente da EDP Renováveis, há 20 anos, para aí. Mas não conheço João Conceição. Ouça isto que está no texto. O currículo de João Conceição é, abrir aspas, ridiculamente lacónico para a importância do cargo que exerce. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Isto é linguagem e atitude num juiz de instrução? Tenho as maiores dúvidas.
Como lhe disse, não quero fazer análises aprofundadas sobre isto, porque não conheço ainda bem o dossiê. Vou ver. Mas fico muito preocupado por ver que há uma parte do edifício da justiça em Portugal que, às vezes, passa para a sociedade a mensagem de que torra vidas na praça pública sem julgamentos. E, às vezes, e uma parte das vezes, significativa, com a ajuda do meu setor, da comunicação social. Mas reservo-me o direito de pegar nisto quando tiver o assunto bem analisado. E vai ser amanhã, mas desta semana não vai passar de certeza, porque eu quero ouvir inclusive alguns protagonistas desta história. Bem, vamos então ao primeiro ponto, a sério, desta agenda de hoje, para lembrar-lhe que ontem o ministro Pedro Nuno Santos, sempre ele, muito ativo, muito interveniente, muito como qualquer socialista, aliás, foi às oficinas da CPI Matosinhos, para se congratular com o grande negócio que fez com a compra de 51 carruagens à Renfe, como sabe é a CP de Espanha, e todo este negócio custou 1,65 milhões de euros. E estas carruagens estão ali... Bom, eu estou mesmo a imaginar o estado em que devem estar 51 carruagens para custarem 1,65 milhões de euros. Eu estou mesmo a imaginar. Só que, confessou-nos o ministro Pedro Santos, esta recuperação vai custar 7 milhões de euros. Há uma primeira pergunta que eu tenho para fazer. Porquê é que a gente não comprou carruagens a sério novas? Não é? Já agora sim, é para justificar o quê? O serviço de recuperação da própria CP? Mas devia estar a recuperar as locomotivas e outras coisas estão paradas. Não era isto, não é? Já agora, todo o material que vai ser usado na recuperação das carruagens é português? Ou vai ser importado? É que depois a gente diz assim, e não sei quanto, já viu a criação de riqueza aqui, depois esquece a destruição de riqueza que é importações. Esquece esse ponto. Está a ver como às vezes depois os detalhes tramam esta história toda? Não fica por aqui. Afinal, então, quanto é que sai cada carruagem? Qual seria a diferença para comprar carruagens novas? Bom, eu vou já antecipar a frase da semana. Pedro Nuno Santos, lui-même, que diz qualquer coisa como Portugal, entre aspas, Portugal pode ensinar outros países e os privados a fazerem bons negócios. O Pedro Nuno Santos não tem noção do ridículo. Desculpem lá. Não tem. Eu ontem estava zangado. Hoje estou-me a rir. Isto aqui é de cair de cu ao chão. Desculpem-me lá. De rabo ao chão. A rebolar de riso. Espera aí. Nós somos um dos países que estamos na cauda da União Europeia. Somos uns pobretanas. Caminhamos para ficar ainda mais pobres. Eu já lhe apostei aqui que no prazo de 5 anos Portugal vai estar na cauda dos países mais pobres da União Europeia. É este país onde um ministro que tem um ego brutal, também um gajo que diz um dia que os alemães vão tremer das pernas, percebes? Se a gente deixar de pagar as dívidas, é um tipo que tem um ego realmente violento. Aliás, já há dias um imigrante português na Alemanha mandava uma mensagem, foi o Gonçalo, mandava uma mensagem assim, Camilo, diga ao Pedro Nuno Santos que os alemães compraram já uma série de cadeiras rosas, estão com medo de levar nas pernas do Pedro Nuno Santos, porque aleijados vão para cadeiras rodas. Bom, mas dizia eu, o ministro que diz isto é o ministro que diz esta brincadeira. Então, nós somos uns visionários, é isso, ao Pedro Nuno Santos. Eu sei que ele vê isto. E quando não vê, alguém lhe vai dizer. Ok? Portanto, este recado é direto para o Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos, é isto? Quer dizer, o país que está na cauda da Europa está a dar lições de bons negócios a privados e a outros países? Eu compreendo o teu ego, Pedro Nuno Santos, mas francamente, chega para lá, porra. A malta cai em muita coisa, Pedro Santos, mas nestes disparates não. Por favor, não, porque depois o pessoal desata-se a rir a bandeiras despregadas, que é o meu caso aqui. Bem, entretanto, quando é que estas carruagens ficam prontas? Janeiro de 2021. Mas a urgência é agora. Porque nós temos comboios, não é na mediana, Pedro Nuno Santos, ocupação dos comboios. A ocupação dos comboios tem picos, horas de ponta, de manhã, das 6h30 às 9h30 e depois das 16h30 até às 19h30. Não esquece as medianas, Pedro Nuno Santos. O que conta é isto. Portanto,
como nós temos gente a mais apinhada nos transportes públicos, já vamos a isto, porque afinal parece que não é bem assim, ok? Que afinal não há contágios no transporte público, não sei o quê, era agora que era preciso esta brincadeira. Mas quando começar a flu season, as carruagens vão mesmo estar prontas nessa altura, para nós podermos ter mais espaçamento de pessoas? Tenho dúvidas. Já agora, o que é que andou o Pedro Marques? Ainda se lembram dele ou não? Aquele gajo que sorria, que anunciava 30 mil coisas, inclusive reanunciava coisas que já tinha reanunciado. Não é anunciado, é reanunciado. E esse tipo que agora está no Parlamento Europeu, ainda se lembra dele? É que ele foi o antecessor do Pedro Nuno Santos. O que é que ele andou a fazer? Prometia investimento público a torto e direito. O que é que ele andou a fazer? Pelos vistos, nada. Zero. Está no Parlamento Europeu. Está a ver como nós somos uns tansos? É que depois estes tipos fazem borrada. Percebe? Estes tipos destroem os países. Está a ver? Medina fez parte da equipa que destruiu Portugal em 2011 e é Presidente da Câmara. Percebe? E é Ministro sem pasta. E é o tipo que diz as botadas que você vê. Estes tipos fazem borrada e são premiados por nós eleitores. Percebe? O Pedro Marques está no Parlamento Europeu. Esteve, inclusive, pensado para Comissário Europeu. Meu Deus, está a ver? Um incompetente, como se vê por aqui. A CP não tem carruagens. E tem locomotivas paradas. Por falta de investimento público. Do governo que disse que ia aumentar o investimento público e não havia austeridade. Estes tipos são recompensados pela sua incompetência. Percebe? Quem é a culpa? Sua e minha. E de toda a gente que não denuncia estas brincadeiras. Já agora, é assim. Este é o ministro e é o governo que vai meter 41 milhões de euros na CP. Mais uma injeção financeira. Não chegava da TAP. Bom, da CP eu percebo. Agora o problema não é a CP precisar. O problema é que eu não conheço plano nenhum para isto, percebe? Eu não vejo nada de médio prazo sobre esta brincadeira. Isso é que é chocante. Está a entender? Este é que é o problema. E é nisto que nós devíamos de ter. Porque a governação portuguesa é isto, é só spin, percebe? É spin e gastar. O socialismo é isto, gasta o dinheiro dos contribuintes sem haver justificação, sem dar contas, percebe? Isto é que é dramático. E é isto é que você deve pensar. E não pense que é de esquerda apenas. A direita também faz, o socialista faz estas marmeladas, percebe? Bom, vamos seguir. O volte-face de Medina no alojamento local. Ontem, o camarada Medina, provavelmente assustado com aquilo que apareceu por aí, veio logo dizer que, não é bem assim, eu não quis dizer que ia acabar com o alojamento local, ou seja, a mensagem está a passar. O que Medina queria, eu expliquei-lhe aqui ontem, é eleições autárquicas no horizonte e, portanto, o que interessa aqui é mandar umas bocas, que é para tranquilizar aquela malta e tal, dos movimentos pós, classes sociais não sei o quê, afastar aqui os disparates que o Medina andou a fazer nos últimos tempos. Medina é uma coisa lamentável do ponto de vista da liderança de Lisboa. Lamentável. Aquela cena das botijas de gás, percebe? Depois de ver o exemplo do Rui Moreira lá em cima no Porto, aquela cena das botijas de gás é uma coisa de vómito, percebe? Não tem outro nome. Bom, mas o Medina vem logo mandaram dizer que afinal não é bem assim, não quer acabar com o alojamento local, é só contrariar a tendência, porque entretanto isto trouxe custos sociais e não sei quantos, e vem com a treta, percebe? A Câmara Municipal de Lisboa vem com a treta, não tem outro nome, de que 30% dos alojamentos na zona histórica de Lisboa estão na zona do alojamento local. Dr. Medina, já foi fazer as contas ao número de edifícios da Câmara Municipal de Lisboa, ou não? Já foi? Inclusive daqueles que podiam ser transformados em habitação? Que não são habitação, mas podiam ser transformados? Já foi ver isso? Já foi ver o número de habitações em coisas como a Santa Casa Municipal de Lisboa? Já foi? E de algumas curadoras? Que tal fazer um acordo com estas instituições para renovar aquilo e alojar as pessoas ali? Porquê é que você vai chatear o alojamento local? Porque é socialista dos piores. Eu respondo aqui. É socialismo do pior, Dr. Medina. Sabe porquê? Porque você, como muitos socialistas, adora a pobreza. Aquilo que eu me referi no início desta conversa. Você adora a pobreza. Sabe porquê é que adora a pobreza? Porque é a forma de pôr as pessoas dependentes de si. E dos dinheiros da Câmara Municipal de Lisboa e do Estado. É isto que você gosta, Dr. Medina. Você como muito bom socialista. Percebe? O que não estão a perceber é que estão a destruir uma oportunidade
que é o português médio, inclusive português médio-baixo, que tinha por acaso os imóveis e que graças ao capitalismo de repente passou de remediado para pessoa com algumas posses e consegue fazer uma vida tranquila e desafogada. Percebe, doutor Medina? Vocês são um desastre a gerir a economia. Percebe? Socialismo é um desastre a gerir a economia. Adoram pobreza. É isto que quer dizer as intervenções do Sr. Medina sobre o alojamento local. Percebe? É lamentável. Percebe? É uma vergonha. Primeiro precisam das pessoas, criam condições para o investimento, chamam-nas e depois dão-nos um chute no rabo. É uma vergonha. E já agora uma coisa. Você vai cair no Renda Segura. Agora já começou o spin sobre o Renda Segura. O Renda Segura abriu em 18 de maio. Fechou há 3 ou 4 dias. Já tem 177 candidaturas. 177 só! E estão a fazer disto com o alarde do caraças, que é uma coisa fantástica, não sei das quantas. E não sei quantos, 40 e tal, são de alojamento local. Há uma coisa que eu tenho que perguntar às pessoas. Houve muita gente que comprou alojamento local em Lisboa com recurso ao banco. Diga-me uma coisa. As prestações que estão a pagar ao banco conseguem pagar com a renda segura? Não conseguem, pois não. Portanto, façam bem as contas. Ok? E não se esqueçam de uma coisa. Pedir autorização ao banco, está bem? É que o banco pode não achar piada e costuma estar lá no contrato. É bom ver isso. Ok? Já agora, uma brincadeira. Está a ver o spin? A ideia é esta. É o Sr. Medina passar para a maior parte da população de Lisboa. Isto está a funcionar, uma grande ideia, é bullshit, isto não é nada, percebe? Se o Sr. Medina quisesse resolver o problema da habitação em Lisboa, fazia outras coisas. Criava condições para estimular o aparecimento de mais habitação, que é coisa que ele não faz, percebe? E fazia acordos com a Casa de Misericórdia e com outras instituições do género e transformava imóveis da Câmara Municipal de Lisboa em alojamentos. Não sabe fazer isso, não quer fazer isso, porque isto é uma chatice. O Dr. Medina, como qualquer bom socialista, quer show-off, percebe? Eu estou aqui para o denunciar. Aliás, dele e os show-offs da direita socialista, a mesma coisa. Portanto, aqui levam todos pela mesma medida. Bom. Já agora. Não, eu vou deixar isto para amanhã, da história dos IMIs, ok? E isto, quanto é que a Câmara perdeu... Eu vou deixar isto para amanhã. E porquê é que vou dizer isto? Porquê é que estou a dizer isto? Porque quero voltar ao assunto de ontem, vamos com 23 minutos. Quero voltar ao assunto de ontem do Conselho de Finanças Públicas. Houve gente que ficou mesmo muito chateada comigo ontem. Mandou-me uns mails, você odeia o governo. Não, eu odeio incorreta aplicação de fundos públicos. E este governo está a fazer isto. Bom, e por isso é que eu ontem elogiei aqui a doutora Nazaré Costa Cabral. Porque uma senhora que me vem dizer preto no branco que nem a doutora Teodora Cardoso alguma vez chegou a este ponto, repare bem, que vem dizer assim, atenção, 1.200 milhões de euros não são peanuts, não são peaners, como dizia o Jorge Jesus, ok? 1.200 milhões de euros são 1.200 milhões de euros. E quando a Presidente do CFP, Conselho de Finanças Públicas, vem dizer assim, atenção, temos todos que olhar para isto, porque Portugal não tem recursos, tem poucos, e vai pegar nos recursos e espetar os 1.200 milhões na TAP, isto quer dizer que pode faltar em um lado. Pode não, falta mesmo, percebe? Recorda-se da boca do Ricardo Mexia, o médico de saúde pública, da semana passada. O acréscimo na saúde é 700 mil euros e a TAP leva 1,2 mil milhões. Percebe? É estas opções que nós temos que pensar. É nisto que nós temos que calculizar a atuação dos governos. E o CFP fez um excelente trabalho a vir dizer isto aos portugueses no fim de semana. Por acaso foi na Antena 1 no meu jornal. Mas passa a publicidade. Mas fez este trabalho. O Banco de Portugal não tem no sítio para dizer estas coisas, está a perceber? Tem que ser a instituição liderada por uma senhora que está a fazer um trabalho notável, como eu fiz ontem. Olha, só posso bater palmas ao CFP e à sua Presidente. É preciso coragem para dizer estas coisas. Eu vou-lhe dizer uma coisa, não vai demorar muito tempo até que os cães de fila do Dr. António Costa apareçam cá fora, que é para insultar a Nazaré Costa Cabral, como fizeram à Teresa, à doutora Teodora Cardoso, quando lá estava. Garanto-lhe que isto é uma questão de tempo. Mas é mesmo assim. Quem os tem no sítio, tem no sítio. E quem está nestes órgãos tem que estar no sítio. Percebe? Bom, sigamos para o bingo. Saúde. Viu ontem a reportagem que a RTP, acho que foi a RTP, fez aqui no Santa Maria, aqui ao pé. E na colheita não sei quantos, por causa das análises. Viu a reportagem? Sabe qual é o nome para aquilo? Qual é o adjetivo? Chocante. Percebe? Chocante. As condições das pessoas que ali estão. As filas. Percebe? Pessoas que não deviam... cadeiras de rodas. Que estão ali. À espera na rua. Está a perceber? Chocante. A pergunta que tenho para lhe fazer é esta.
É isto o SNS, não é? O sucesso do SNS. Já percebeu porque é que nós estamos a ter um aumento dos seguros de saúde? Já percebeu? Porque as pessoas estão fartas disto. Inclusive é malta da classe média baixa, que pode estar a pagar seguros para fugir a esta porcaria que a senhora Ministra da Saúde e o senhor Primeiro-Ministro vomitam todos os dias, que o SNS é uma coisa fantástica, percebe? Que investiu e que se reinventou. Não reinventou nada. A prova está aqui. Percebe? Bom, e ainda tinha uma pergunta para fazer sobre os seguros de saúde. Não posso fazer, que já vão 26 minutos. Portanto, perguntas, questões que não foram tratadas hoje, saltarão para o programa da manhã dos próximos dias. Olha, não se esqueça, 18h30, Think Tank. Vamos analisar a pobreza e tentar perceber porque Portugal é pobre, precisamente. Ok? Amanhã, às 8 da manhã, como sempre, cá estarei para lhe atazanar o juízo. Às 6.600 pessoas, 700 logo que é que estão em direto, quero agradecer a essas que vão ver também e pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, porque aquilo que ouvem aqui não ouvem em mais sítio nenhum. Obrigado e até logo às 8h30. Com licença.